Olá, pessoal do nono ano, tudo bom? Acho que hoje eu vou conseguir mandar pelo YouTube. Para que não canse tanto, né? O meu celular não carregue, o de vocês, porque tá ficando difícil. Então, nós estamos agora na semana 25, né? E nós vamos então falar aí do Irã, né? A tecnologia nuclear. E nós vamos até a página 52, onde nós vamos falar da Primavera Árabe, a guerra na Síria, conflitos no Afeganistão, né? A questão do Irã e a tecnologia nuclear. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de geopolítica. E só para lembrar para vocês, né, relembrar, a geopolítica é o quê? É uma área que estuda, né, as relações de poder entre os estados, quer dizer, considerando as questões diplomáticas e militares, certo? Então, na verdade, nós falamos na aula, acho que foi 23, né? Aí nós começamos a matéria, falamos ali do fim da Guerra Fria, que o mundo ficou dividido entre Estados Unidos e União Soviética, que o capitalismo e o socialismo, certo? Nós falamos que essa ordem foi chamada de bipolar. Hoje nós não temos mais esse nome, né? Hoje nós somos multipolar, tá? E o mundo estava pronto para uma mudança, né? Existia uma crença muito grande que existiria muito mais países socialistas do que capitalistas, e que não é o que não aconteceu, certo? Hoje, a União Soviética não existe mais, né? Isso aí nós já falamos. Os Estados Unidos ainda o país, né? Ainda são, né? São considerados aquele que exerce a maior influência política, econômica e militar do planeta. É lógico que nós temos a participação da China, que está tendo uma ascensão rapidíssima, mas tudo isso nós já falamos. Então, o que nós vamos falar hoje, né? Sobre o Irã e essa posição aí nessa geopolítica. Então, o título é O Irã e a Tecnologia Nuclear. O Irã, gente, ele é complicado, aquele país lá, tá? Pelas questões de governo, tal. Aliás, os países ali do Oriente Médio, Oriental, eles são muito complicados, não são? Eu acho. Bom, o Irã, gente, ele tem uma importância econômica no mundo muito grande, tá? Ele é o quarto maior produtor de petróleo do mundo, né? E ele também é um dos países territoriais extensos e tem uma população grande. Se você olhar aí na tabelinha da página 49, você vai ver de 2017, tá? Os produtores de petróleo, tá? E você vai ver aí que o Irã está em quarto lugar. Então, né, começando com essa situação. Então, ele tem um poder econômico legal e uma importância. Em 1979, gente, o que acontece? Vai existir uma revolução, né? Religiosa, misturada ali com política e tal, aonde o governo, ele junta a política e a religião, tá? Então, quer dizer, ele passa a ser o líder religioso e é o chefe político.
Nós, por exemplo, vivemos no Brasil e onde isso é separado, tá? Não tem nada de junto. Nós somos um país laico, aonde as pessoas têm a sua escolha, tá? Então, a partir dessa Revolução de 1979, e o governo, né, muito rígido e tudo, ele passa a se posicionar com ideias bem diferentes, né, do mundo ocidental, tá? Então, ele passa a condenar culturas do mundo ocidental e ele rompe com alguns países, inclusive, né, com os Estados Unidos, o Todo-Poderoso, certo? E em 2003, o governo, então, ele retoma o seu programa nuclear, tá? E essa retomada desse programa nuclear, ela tem duas versões. O Irã, ele afirma que ele retomou esse programa nuclear apenas para fins pacíficos, né? Para geração de energia, para sua população e tal. E os Estados Unidos afirma que o Irã está com intenção de construir armas nucleares. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que era construção mesmo de armas nucleares? E com isso, os Estados Unidos, ele vai fazer então um embargo econômico aí para o Irã. Quando foi, gente, no governo do Barack Obama, o Barack Obama, ele tentou, tá, um acordo. Ele tentou um acordo com o Irã, certo? Então, na verdade, gente, tocou o telefone, vocês me desculpem, tá? Conseguiu esse acordo, né? Então, o Irã disse que pararia com a construção de armas nucleares e os Estados Unidos também ia romper com esse embargo econômico, tá? Mas governos passaram, né? O governo passa. Quando o Donald Trump entra no governo, ele rompe com esse acordo. Eu quero deixar claro que é o seguinte, um país, gente, ele não pode acordar e vai falar assim, hoje eu vou construir armas nucleares. Não, existe um acordo, né, desde 1970, que é um tratado de não proliferação de armas nucleares, tá? Então, o Irã, ele estava rompendo com esse acordo. Quer dizer, isso é sério, não é brincadeira. É um acordo onde faz parte 190 países e não é assim que as coisas acontecem, certo? Bom, nós temos então o Afeganistão, né? O Afeganistão também é uma questão ali complicada, tá? O Afeganistão, gente, é uma região muito, vamos dizer, perigosa, né? Ele, juntamente com o Paquistão, eles ficam, vamos dizer, maneiras de se falar, ele fica ali brigando para ver quem que recebe mais candidato a terroristas, tá? Lá no Afeganistão, gente, é onde surgiu o grupo Al-Qaeda ou Al-Qaeda, né? Que foi financiada e controlada por Osama Bin Laden. Quem é Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, gente, é o chefe do atentado do 11 de setembro aos Estados Unidos, a história lá dos aviões e tudo mais, tá? Com toda esse problema, né, os Estados Unidos, ele então invade o Paquistão e o Afeganistão. E qual que foi então a desculpa deles? Estamos procurando terrorista. Olha,
São ataques extremamente violentos, né? Aonde a população sofre muito, tá? Os Estados Unidos levou, gente, 10 anos para capturar o Osama Bin Laden. Bom, eu particularmente, eu não acredito nesses 10 anos. Não é que eu não acredito nos 10 anos. Levaram-se realmente 10 anos para achar o Osama Bin Laden. Só que eu acho que eles acharam na hora certa, no momento certo, né? O governo do Barack Obama estava meio embaixo, então, assim, não estava com uma popularidade muito alta, e quando isso é encontrado, quando o Osama é encontrado, deu, né, uma importância muito grande lá, pegar o grande inimigo dos Estados Unidos, certo? Isso, deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma opinião minha, tá? Não é uma verdade que eu vi em algum lugar. Na verdade, essa invasão ao Afeganistão e essa invasão também ao Paquistão, gente, não é só a procura de terroristas, né? Existem interesses econômicos muito grandes em toda essa situação, certo? Então, toda essa geopolítica dessa situação, desse lugar, é muito interessante. Mas ela é assim, eu acho ela complicada. É muita questão religiosa, é muita questão política, é muita construção de armas. Na verdade, gente, é muito petróleo envolvido, né? Apesar de que esse interesse no petróleo já foi mais valorizado, mas ainda tem interesse muito grande. E quem está por trás disso? Estados Unidos, né? Então, na verdade, eu acho que é muito além daquilo que a gente possa imaginar. E é verdade. Nós vamos passar, então, para a Primavera Árabe e a Guerra da Síria. O ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas vocês já devem ter estudado um pouquinho da Primavera Árabe, que foram movimentos, né, que aconteceram primeiramente na África, depois ele foi para a Ásia, né, nessa parte aí do Oriente Médio. E ele começa na África, mais precisamente na Tunísia. E o que a Primavera Árabe queria? Foi um movimento, né, pessoal, que buscava derrubar ditaduras e implantar democracias, tá? Era um movimento popular e tal, tá? E lá aí ele começa na África e depois vai para a Ásia. E vocês sabem que ali no Oriente Médio tem muitas ditaduras, né? Pessoas que estão no poder há muito tempo, famílias que estão no poder há muito tempo. Mas nós vamos falar aqui da Síria, né? A Síria, ela tá aí agora ela deu uma acalmada, mas em termos de notícia. A Síria tá no noticiário, né? Existe uma família na Síria que está no poder há muitos anos, então vai se passando de pai para filhos, né? Que hoje atual governante, é o Bashar al-Assad, tá? E existem grupos que lutam contra essa ditadura. E o Bashar al-Assad, gente, ele é violento, ele é apoiado pela Rússia, né? E outros, como ele é apoiado pela Rússia, olha aí a importância da Guerra Fria, né? Então, ele chegou, além de outros tipos de armas, ele chegou a usar na sua população armas químicas, tá, gente? Então, você imagina a devastação disso.
E existe também na Síria o famoso Estado Islâmico, né? Apesar do Estado Islâmico ter surgido no Iraque, né? O Estado Islâmico, ele deu trabalho e ele é contra o governo do Bashar al-Assad, tá? Então, o que eles queriam? Eles queriam tirar o governo, né, do Bashar al-Assad e conquistar ali territórios e implantar um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Um governo comandado pelas leis islâmicas, né? E o Estado Islâmico levam essas leis muito a sério, pessoal. É uma coisa muito rígida e muito séria. Mas hoje, apesar de ter tido muitas destruições na Síria, nossa, cidades completamente destruídas, muita gente morta, olha, uma tristeza, tá? Para resgatar esses lugares destruídos não vai ser brincadeira. Hoje, o Estado Islâmico, ele perdeu força, mas, tá? Ele existe, está presente e ele se espalhou por alguns territórios, tá? E tudo mais. Bom, a Síria, né, é o país, pessoal, que tem o maior número de refugiados do mundo, tá? Então, o que são esses refugiados? São as pessoas, né, que deixam a tua vida para trás, o seu país para trás, famílias às vezes para trás, com medo da morte, e vão à procura de uma vida melhor, né? Então, nós já vimos muito isso em televisão, pessoas que morrem nessa transição, né? Principalmente, eles querem chegar na Europa, né? E no começo foi uma coisa doida. Hoje já existe muitas restrições a esses refugiados. Por quê? Porque foi muita gente que fez essa migração, né? Que foi a procura de uma vida, assim, nem podemos dizer que melhores condições de vida, mas uma vida, nossa, que melhorasse um pouquinho. Mas para isso, gente, eles enfrentaram, nossa, muita tristeza, muita dificuldade. São crianças que morrem no meio do caminho, famílias inteiras, passam fome, passam frio. Então, quer dizer, mas vale tudo, né, para não ficar ali onde um governante jogou arma química, agora você imagina, na sua população. Você imagina o que é isso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos parar por aqui, tá? Eu vou postar o link, né? E a próxima página, que é a Geopolítica e Rivalidade nos Continentes Asiático, Europeu, Cidadania, vai ser a próxima aula da próxima semana, né? Porque agora a gente faz os exercícios. Ok? Beijos para vocês, tá? E até a próxima.